Continuando o nosso bate-papo com a professora Marli Araújo sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, a gente conversava no bloco anterior sobre a questão do feminicídio e esse recorte, Marli, dos altos índices, né, de violência, principalmente contra a mulher negra, no número geral da violência contra a mulher. Na sua opinião, isso reflete o quê da nossa sociedade? Quais são as causas desse recorte diferenciado para as mulheres negras sofrerem, ser as maiores vítimas dessa violência doméstica, inclusive? Eu acho que quando pensamos em mulheres no Brasil, Rosinha, eu gosto muito de me remeter à história do Brasil. E aí, assim, só a questão da professora, só um pouquinho. A questão de pensar um pouco assim, as nossas raízes históricas. Então, o Brasil é um país que teve um momento escravocrata, né? E você tinha lá a Sinhá e você tinha a escrava. Quem é a Sinhá? Ela sofre violência também, mas ela também comete a violência contra a mulher negra. Quando a gente vai buscar a nossa história, as primeiras mulheres a sofrerem violência sexual, por exemplo, de uma forma, hoje nós sabemos, escancarada, foram mulheres negras. Então, a violência com a mulher negra, ela não é recente no Brasil, ela é histórica. Ao mesmo tempo, a invisibilidade da história das mulheres no Brasil é muito forte. Também veio dessa mesma... Vem do nosso processo, né? Onde nós estamos na história, sejamos negras ou sejamos brancas. Mas quando se trata de mulheres negras, isso se torna muito mais forte. Então, quando é que esses dados... Para mim, esses dados, o grande ganho é que eles aparecem. Não é necessariamente que eles não existiam, né? O que é que faz eles aparecerem agora? E aí, assim, nós estamos discutindo a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela abre isso. Olha, você pode denunciar. A população negra no Brasil é sempre a população, em sua maioria, mais pobre. Nós temos um recorte de classe entre mulheres muito grande no Brasil. Logo, as mulheres que mais procuram os serviços de saúde, as mulheres que mais procuram delegacias, são mulheres negras. E são mulheres que vivem numa classe social menos favorecida. Isso, né? Um forte recorte de classe. Então, em algum momento esse dado iria aparecer, né? Em algum momento as pessoas perceberam que, olha, peraí, nós temos mais mulheres negras do que mulheres brancas denunciando essa violência. Isso significa que mulheres negras sofrem mais violência do que mulheres brancas, né? Isso é histórico. Porém, veja, nós estamos no século XXI. Só agora que nós temos dados que nos mostram isso claramente. E eu gosto muito de frisar, Rosinha, não é algo novo. É algo que nós estamos dando conta agora. É diferente. Ou talvez estamos assumindo agora. Ou assumindo enquanto agora. Sociedade, né? E aí nós estamos assumindo, né? O movimento de mulheres negras tem sido muito forte. Essa denúncia do racismo, essa denúncia do tratamento das mulheres como objeto. E isso em relação à mulher negra é muito mais forte. Pela nossa própria construção histórica de país escravocrata. E aí essa violência vai aparecer. O que chama atenção é que é a violência letal. Mulheres negras estão morrendo mais. E aí nós entramos na questão do feminicídio. É quando mulheres morrem por serem mulheres. E nesse caso, por serem negras. Mulheres negras. Né? Então, temos duas questões que precisamos avançar. É no atendimento a essa violência, como nós já falamos, para evitar que ela chegue nessa violência letal. E a outra questão é pensar como é que nós vamos estruturar mais ainda a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, porque na minha avaliação elas são leis que terminam caminhando juntas. Porque elas tratam em algum momento de uma especificidade, em algum momento não, elas tratam não deixa de ser uma complementação, vamos dizer assim. Naquilo que de uma certa forma faltou no texto da Lei Maria da Penha. É reconhecer que mulheres morrem. A Lei do Feminicídio faz isso. Marli, eu estive secretária da Mulher e dos Direitos Humanos, né? Uma missão muito difícil nesse estado em que os índices são alarmantes. E a gente percebe que a estrutura de governo é muito pequena para dar o resultado que a gente possa reverter esses números negativos. Na sua opinião, assim, o que seria necessário, não só com relação ao governo, porque a gente sabe que é preciso mais investimento, é preciso uma boa gestão, é preciso assumir realmente essa negatividade
e ter a vontade de mudar tudo isso. E é preciso também tempo. A gente não consegue isso da noite para o dia. Você falou de uma rede de atendimento. É preciso que haja uma articulação entre esses atores todos que vai fazer esse atendimento a essa vítima, essa mulher vítima da violência. Mas, assim, na tua opinião, além desse reconhecimento, meu enquanto gestora que fui, o que mais você acha que é necessário? O que a sociedade pode contribuir para essa mudança? De que forma? De que forma de mobilizar? Eu penso que os movimentos de mulheres, eles são sempre necessários, eles precisam se fortalecer mais ainda. Acho imprescindíveis, que né? São imprescindíveis. Para que a gente saia é um caminho. Eu digo, o governador dizia sempre isso, que a gente tem que ouvir a sociedade, porque é ela que vai fazer a gente sair da nossa zona de conforto. Porque qualquer gestor, seja um bom gestor ou um gestor que tenha dificuldades, ele vai achar um momento de zona de conforto, aquele momento ali que está tudo calmo. E se a sociedade não reclama, ele não age. Como é não só na gestão do governo, mas em tudo na nossa vida. Enquanto a gente está quietinha ali, ninguém mexe com a gente. Então a sociedade é imprescindível para que a gente saia dessa inércia. Certo. A outra questão, Rosinha, eu acho que a gente precisa ainda, e aí eu vou falar especificamente de Alagoas. Alagoas é um estado extremamente machista. Muito machista. Então, a gente precisa pensar nas nossas raízes históricas aqui nesse estado. Não pensando nisso como eu vou dar uma aula, não, mas pensar quem somos nós. Então, o que é o nosso estado? Ainda é um estado extremamente machista. Ele é tão machista que nós ainda não temos, na minha avaliação, um movimento de mulheres, um movimento feminista organizado em todo o nosso território. Não sei se você observou isso. Sim. Estivemos juntas nas conferências e vimos como há uma desmobilização. Muito grande ainda de mulheres. Diferentes, por exemplo, do nosso vizinho Pernambuco, que tem uma história fortíssima de organização de mulheres. E isso tem a ver com a nossa história. O outro elemento que me faz pensar nisso, quando você diz assim, o que é que pode ser feito? Não é só uma boa gestão. Eu acho que todo gestor precisa reconhecer a importância de mulheres. Né? Eu participei recentemente de um evento e uma coisa foi que me chamou a atenção. No nosso quadro de gestores, quantas mulheres estão lá gerindo? Quantas mulheres estão nos cargos decisórios no nosso estado? Isso é representatividade, isso é importante. Não estou dizendo que porque uma mulher vai estar lá os problemas vão estar resolvidos, não é isso. Mas as mulheres ocuparem esses espaços decisórios e de poder... Nos empoderam, né? Nos fortalece. Isso é muito importante. Enquanto segmento da sociedade. Isso. E olha que comparado a outros estados maiores, Alagoas até tem um número considerável. Né? A gente começa a pensar que está melhorando. Exatamente. O terceiro elemento que eu penso, e que eu venho agora me aproximando mais disso, são os conselhos. Os conselhos, eles têm um papel fundamental nisso. Porque o conselho, ele traz dois elementos. Ele traz o governo e a sociedade civil. É um espaço bem democrático, e ele é um se ouve, se cobra. Né? Então, e ele é um espaço decisório, ele é um espaço de resoluções, e isso é muito importante. Sem dúvida. Perfeito. Muito bom. Ô, Marli, mas a gente falou lá também ainda no segundo bloco sobre o feminicídio. Você acha que isso... Até você já falou que é um complemento da lei. Mas eu queria ir para o seguinte raciocínio. Há uma pena maior em caso de reconhecimento do feminicídio. Maior ainda se a vítima for uma mulher com deficiência, se for uma mulher idosa, se for uma mulher negra. Né? Então, você acha que só aumentar a pena resolve essa questão da violência? Eu quero que você raciocine no seguinte entendimento. A causa da violência e o que a gente precisa fazer para combater essa causa. Então, pensa nesse jeito. Além de toda essa história, né, da questão histórica, conceitual, de machismo que nós temos, além disso, tem a questão da própria causa da violência. Você vê, isso está colocado de que maneira dentro da lei? Eu acho que a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, elas trazem os elementos históricos, né? Elas trazem uma discussão de patriarcado, de sexismo.
como a gente pode pensar dentro dessa linha de raciocínio, né? Como é que a gente vai pensar essa legislação, né? Se eu entendi bem a pergunta. Você acha que só a pena maior resolve o problema da violência? Eu não acho. Quais são as causas e como é que a gente pode agir na causa? Olha, aí eu já estou pensando no agressor mesmo. No agressor. Enrolei. Mas a minha ideia era essa. Nós educamos os homens numa sociedade que em alguma medida autoriza o homem a bater em mulheres. Tá? Por exemplo, eu gosto muito do exemplo do casamento, Rosinha. Meus alunos, se estiverem assistindo, vão rir muito, né? Quando nós casamos, quem é que nos entrega? Nosso pai. A quem? Ao nosso marido. O que isso significa? Machismo. Até agora, Donos, né? Até agora Donos fui eu, da daqui mulher, pra né? frente é você. Obviamente que o nosso pai não está pensando, você vai bater, vai fazer. Não, não é isso. Mas o que é que isso significa socialmente? A gente começa a pensar. Então, até que medida essa sociedade não autoriza? De que forma nós, homens e mulheres, educamos meninos e educamos meninas? E isso vai se propagando da mesma forma. Como nós socializamos? Será que nós estamos socializando as meninas para enfrentar ou para aceitar? Será que nós estamos socializando os meninos e educando para dizer assim, olha, meu filho, você nunca pode bater em outro ser humano, seja ele homem, seja mulher? Como é que nós estamos fazendo isso? Então aí tem a causa. A pena resolve? Não. Porque eu acho que ela é importante, a pena. Claro. A punição. Mas ela por si só não vai resolver. Porque quando ele sair, qual é a garantia que nós temos que ele não vai ser reincidente, esse agressor? Nós não temos garantia nenhuma. E aí a gente entraria toda uma discussão de estrutura de sistema penal e prisional desse país. Tem a questão da sociedade, da vulnerabilidade que a nossa sociedade vive. A maioria da população, em termos de condição, né, de vida, Sim. sobrevida, condição social. E aí vem as drogas, vem os vícios que levam à violência. É muita coisa, muito assunto para um programa só. Nosso tempo já está acabando. Não que isso seja uma conversa que nos dê prazer. Gostaríamos de estar contando aqui outros números positivos, conversando sobre assuntos mais amenos, mas é a nossa realidade e não podemos fugir dela. E só conversando, só encarando, só tentando mudar essa realidade, ensinando, porque nós mulheres temos uma grande responsabilidade, né? Tô vendo que você tá grávida, a Laurinha tá chegando, e a gente sabe que tá na nossa primeira responsabilidade enquanto mãe, perpetuar ou não esses ensinamentos machistas. Mas vai ficar para um próximo programa. Você volta aqui, com certeza. Ah, sim, voltarei. Vamos marcar outro encontro para a gente continuar esse papo sobre o combate à violência contra a mulher. Até lá!